Olá, pessoal, bons dias. Estamos começando aqui o Podcop. Estou cercado aqui de 3 grandes feras. Já me sinto extremamente intimidado. Olha Pessoal só. de ciências da natureza. Eu, um pobre matemático, poeta, cercado de pessoas que dominam a ciência da natureza. Não tem como dominar mais o mundo do que isso, né, Regis? Bons dias, pessoal. Vamos começar aqui o Podcop. Queria imensamente agradecer aqui a presença da Elô, professora de Química, Regis, professor de Física, Turco, professor de Biologia. Muito obrigado, eu também agradeço a presença aqui. Agradeço imensamente a presença de vocês para que a gente possa bater um papo aprofundado sobre educação. Acho que a internet está precisando disso, de pessoas que possam debater sobre educação num nível mais profundo, num nível em que os alunos possam se sentir mais, digamos, alunos no sentido mais amplo da palavra, aprendendo, né? E eu sou Cristiano Siqueira, sou um dos sócios fundadores do COP. Estou aqui para mediar o Podcop. Vamos bater um papo extremamente descontraído. Pode ficar bem tranquilo, viu, Turco? Muito obrigado, tá? Eu sei fazer leituras corporais e percebo que o Turco está bem ansioso. Né? É o primeiro podcast. O Regis também anda bastante ansioso. É da característica do Regis ser uma pessoa, né, preocupada com essas coisas, né, Regis? Por falar em Regis... Já está louco para falar, vamos começar, né? Regis, fala um pouquinho, cara, sobre você, sobre a sua física. Você me contou uma história belíssima a respeito da maneira com que você chegou como professor, né? Ficou marcado na minha memória. Como é que você chega no COP? Essa história de Kahoot já existia na época ou não? Como é que é, cara? Bom, é muito bacana poder compartilhar algumas histórias de vida, porque eu não sei vocês, mas a gente transmite para o aluno não só conteúdo. A gente acaba transmitindo aquilo que a gente acredita, nossos anseios, aquilo que a gente passou. E de vez em quando eu conto essa história de como a profissão me escolheu. E eu deixo isso muito claro para eles. Eu falo, olha, eu tenho lá um primo que ele é formado em engenharia e um irmão que é formado em engenharia. Um formou na UFO e o outro formou na USP. E nenhum dos dois trabalha diretamente com a formação. Meu primo ele foi trabalhar com produção de eventos, gestão hospitalar. Então ele usou o curso como base e aí depois ele foi fazer outras coisas. Porque, olha que interessante, a vida acha aquilo que você é bom. Então se você está numa empresa e você é um excelente mediador de problemas, pode ser a empresa que for. Ela vai dar um jeito de colocar você para mediar problemas. Se você for bom na organização, ela vai colocar você para alguma forma de organizar. A gente vai mostrando aos poucos a que veio. E as empresas, elas querem o melhor. Então elas vão te escolher. Meu irmão, por exemplo, ele trabalha na área de gestão de contratos. Então ele não faz cálculo estrutural. Ele já não trabalha na área de engenharia. Mas por quê? Porque a empresa que ele trabalha, que é a Vale do Rio Doce, percebeu nele essa vocação. Então eu falo muito para os alunos, tenham calma. É normal você estar perdido. A sua profissão vai te achar. E aí é muito interessante como a minha me achou. Foi por inveja. Juro, foi por inveja. Eu devo confessar isso. Meus alunos sabem, tá? Não é segredo para ninguém. Meus professores do ensino médio sabem. Eu era péssimo aluno no ensino médio. Porque eu adorava literatura, adorava geografia, adorava história. Era metido a escrever uns poemas, umas redações. E eu achava até que eu ia virar professor, porque na minha família o meu pai era professor, eu tenho uma grande admiração pela carreira, eu pensei, vou ser professor, quer ver eu ser professor de literatura. E aí, de repente, eu não me dava bem com os meus professores de exatas. Olha como a gente paga a língua, né? Um belo dia eu cheguei na sala de aula e tinha uma amiguinha minha, lá na frente da sala, explicando. E olha só, Turco, eu era amigo dessa menina e eu sabia que ela não tinha lá a capacidade muito exacerbada, sabe? Se é que você me entende. E aí me deu uma inveja, que eu falei assim, o que eu estou perdendo da minha vida? Por que essa menina está aí explicando alguma coisa e eu não estou? Por que isso? Aí eu fui ter com o professor. Falei, Arnaldo, eu quero dar aula. Ele falou assim, mas como? Você nem assiste a aula? Eu falei, não, mas eu quero estar ali na frente.
Inveja, pura inveja. Quero estar ali na frente. Eu falei, então prepara para mim um assunto. Ele falou assim, dá aula de ló marítimo. Eu falei, como? Aí ele repetiu de novo, que eu não sabia o que era isso. Eu não fazia ideia. Ele falou devagarzinho, ele falou assim, logaritmo. Eu falei, chá comigo. Treinei, passei a noite vendo aquilo lá. Cara, no outro dia, foi a melhor sensação que eu senti na vida. Porque eu estava de frente aos meus colegas e é uma coisa meio inebriante. Porque a minha perspectiva naquela época era assim, o que eu vou fazer da minha vida? A primeira vez que eu subi no tabladinho da escola pública de Rio Verde, chamado Colégio Estadual Martins Borges, naquele momento eu descobri que eu ia fazer isso. Aí comecei a dar aula de matemática, ele gostou, porque eu sabia enganar bem. Um bom professor ele tem que saber enganar bem. Eu não sei tudo. Eu peço paciência para o aluno, eu falo que a gente vai aprender junto, e aí eu conseguia ter esse feeling. Comecei a dar aula particular com ele, já entrei nessa escola, eu saí do 3º ano, no ano seguinte eu já estava dando aula nessa escola. Tentei fugir, fui para o direito, fiz 4 períodos de direito. E aí quando eu vim para Goiânia, o diretor de uma escola falou, escuta, mas você faz matemática lá em Rio Verde ou é engenharia? Eu falei, não, é direito. Ele falou assim, você vai entrar no curso de física amanhã, porque na minha escola só pode dar aula quem estiver fazendo o curso. Foi uma mudança radical, eu já tinha esse plano, eu era mais ou menos um professor prático, não tem o dentista prático? Sim. Eu era professor prático, tinha muito isso, a Elô não, porque ela é novinha, ela não sabe o que é isso, mas no estado que eu dava aula, a gente dava aula de biologia, de física, de química, porque faltava professor, e é um aprendizado muito grande. Então, depois disso, Cris, entrei no curso de física, abandonei o direito, cheguei a fazer estágio, mas não concluí, não fiz exame da ordem. Aí na física eu concluí o curso de física, não satisfeito, porque eu gosto muito de educação. Fui fazer pedagogia para entender um pouco mais como é que funciona os bastidores da escola. Para mim isso é muito importante. Logo depois fui fazer gestão em educação, não satisfeito ainda. Fui fazer o mestrado na área de educação em ciências e matemática, para realmente entender que processo eu participo. Então, quando eu falo que realmente eu comecei a dar aula de inveja, não é exagero, não. Aquilo lá me doeu, de eu estar numa mesma sala, tendo acesso à mesma informação, e parece que eu estava perdendo uma parte da minha vida, porque eu não tinha prestado atenção. Mudei radicalmente o meu ver sobre as ciências da natureza, sobre a matemática. Foi a primeira aula que eu dei, foi matemática, e hoje eu conto essa história para os alunos, porque às vezes você não é tão afinado com uma determinada matéria, não significa que isso vai ser para o resto da vida. Você pode se apaixonar por ela. E esse depoimento, Regis, ele é muito importante porque direciona o aluno. Não é só uma questão de fazer medicina, fazer direito, fazer relações internacionais, engenharia. É encontrar no professor alguém que titubeou, alguém que pensou em ir para a direita, foi para a esquerda, depois ele volta para a direita, quer dizer, nós também batemos as nossas cabeças, estamos batendo as nossas cabeças até hoje, e o caminho acontece ao andar. O seu depoimento é bem diferente do da Elô, né? Porque a Elô chega. Eu estou aqui pensando exatamente época, isso. O que eu lembro demais da Elô? Elô chegou na escola para dar uma aula para nós de química. E eu sempre falei que a química era, para mim, fé. Eu tinha que acreditar nessa história de spin, que girava para um lado, girava para o outro. A matemática eu conseguia agarrar. A física é a semi-fé, né? Porque se tiver um laboratório, mais ou menos, eu consigo entender ali na prática. A matemática eu consigo demonstrar. Agora, a química, eu tinha que acreditar naquilo. Quando a Elô subiu para dar a aula, nós estávamos todos, né, assistindo, esperando, ávidos, para que você pudesse explanar para nós. Eu ansiosíssima para... Mas fingiu bem, viu? Fingiu muito bem, porque eu não percebi seu anseio, sua ansiedade, não. E por incrível que pareça, Tuco, Regis, eu aprendi com a Elô. Quando eu aprendi com a Elô, que ela explicou um determinado passo lá, eu falei para Oscalina, essa menina vai ser nossa professora. E já tem tempo isso, né? Já de lá para cá, fala um pouco dessa experiência e fala o que aconteceu de lá para cá. Como é que é a experiência de ser professora no COP? Você que veio de São Paulo, né? Olha, de São Paulo. Isso. Então, eu até prestei atenção aqui no que o Regis falou. Ele já tinha me contado essa história, né? Eu já tinha ouvido essa história dele. E é exatamente o oposto de tudo que aconteceu comigo. Assim, só para contextualizar, né? Você falou assim, a sua profissão te escolheu.
E para mim foi totalmente o contrário. Eu escolhi com toda certeza do mundo a minha profissão. E a gente sabe que tem alunos que realmente, né, decidem muito cedo o que querem fazer para a vida. E eu acho que o meu caso foi bem oposto mesmo. Eu lembro que com uns 14 anos eu decidi que eu queria ser professora. Falei, eu vou ser professora. Eu só não sabia de quê, mas eu ia ser professora. Eu gostava muito. Então, depois disso, eu só fui tentando descobrir qual que era a minha área. Sabia que eu era de exatas desde sempre, né? Matemática era a minha matéria preferida. Mas fiquei na dúvida, participei das Olimpíadas de Química lá no colégio que eu estudava. Falei assim, não, vai ser Química. E aí, fui encaminhada para Química, né? E aí, falando de experiências, de como a gente começa, eu comecei muito nova. Comecei a dar aula muito nova. Quando eu entrei na Unesp, em 2016, eu tinha 17 anos. E eu lembro que eu dei minha primeira aula com 17 anos. E eu até brincava, e eles brincavam, que eu era a mais nova da turma, que foi num cursinho popular da Unesp, né? O Cuca, a Unesp tem esses programas de cursinho popular. Então, eu era realmente uma das mais novas da turma quando eu dei essa minha primeira aula. E foi de biologia. Falou assim que eu não participei, mas eu participei também, tá? Peguei umas aulinhas ali de biologia, dei uns 6 meses de aula de biologia. Coisa, né? Nós vamos debater isso ainda. Vamos chegar lá. E foi um nervosismo absurdo para dar a primeira aula da minha vida para 60 alunos, galera mais velha, galera estudando. E eu lembro que quando eu entrei na sala de aula a primeira vez, o nervosismo parece que foi pro chão. E foi a melhor sensação que eu tive na minha vida. Assim, eu falei, é isso. Sabe quando você tem certeza do que você escolheu para sua vida? E às vezes eu até falo isso para os alunos, né? Você vai escolher um curso, você tem que escolher um curso que quando você sai de casa às 6 horas da manhã para trabalhar, você não vai sair feliz, falar, nossa, que massa acordar às 5:30 da manhã. Não. Mas que você pense assim, eu tô acordando nesse horário, mas eu tô indo para lá. Eu tô acordando nesse horário, mas eu tô indo lá no COP da aula, com os meus alunos que eu gosto, eu vou me sentir bem. É um lugar que me acolhe, que eu me sinto bem dando aula, fazendo o que eu amo fazer. Então, já que você vai fazer isso para a sua vida inteira, escolha um curso que realmente faz sentido para você, como a licenciatura em Química fez sentido para mim desde o primeiro dia que eu escolhi o meu curso, né? Enfim, não me arrependo um pouco de ter entrado Você tornou aqui, o seu sonho real, né? Eu tornei meu sonho real, literalmente. Então você tem autoridade para poder tornar o sonho dos nossos alunos também que assim real, seja, né? Que assim seja, Cris. Acho que a gente tem que sempre lembrá-los de que a profissão deles não é só uma escolha que eles estão fazendo agora porque eles têm que agradar fulano, né? Agradar ciclano. Ah, eu quero ser tal coisa porque eu acho bonito ser tal coisa. Você vai fazer isso por 40, 50 anos da sua vida. Então, você tem que fazer alguma coisa que você gosta. Eu não me imaginava acordando de manhã e indo para um consultório médico atender uma pessoa doente. Isso não combina comigo. Enquanto estar dentro de uma sala de aula com 60 pessoas assim, me olhando e me ouvindo, nossa, me dá uma sensação que eu não sei explicar. E fazer isso todos os dias é maravilhoso. Então, eu acho que a gente tem que encontrar o que a gente se identifica e fazer. Aí falar, mas tal curso e tal profissão, eu não vou conseguir crescer, não dá dinheiro, né? Tem muita essa... Eu vou dar dinheiro? Tudo dá dinheiro. Desde que você faça bem feito, seja bom no que você faz. Você tem que seguir seu caminho e ir, independente do que as outras pessoas vão te falar, né? Vai dar certo, independente Muito bacana isso, muito bacana. Eu vou falar um pouquinho de mim também, mas eu queria passar a bola para esse garoto aqui. O Turco chegou na época do cinema, Turco, né? E você participou das primeiras aulas online que o Brasil gravou. 2012, não é isso? 2012. A gente estava lá no CCB dando as aulas, né? Cristiano, uma câmera de ver as aulas de antigamente e as aulas de hoje, vocês não acreditam. Dá para comparar as aulas daquela época gravando naquela... Mas a gente e um podcast hoje? Mas assim? a gente não tinha uma noção daquilo ali ainda. Não, nenhuma. Eu fiquei escutando o Regis falar. Regis, eu comecei dando aula de física, cara. Eu adorava física. Depois a gente vai chegar na pauta ainda, que a gente vai explicar. Mas assim, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula por inspiração de professores. Eu tive alguns professores que me inspiraram de verdade. Assim, eu adorava ver um professor, vou citar o nome, o professor Pirilo, de biologia. O meu professor também. Ele dava aula, eu acho que eu peguei muito dele. Tá? Ele é um excelente professor. E ele hoje não trabalha mais, hoje já aposentado,
Mas ele era muito agitado. Claro, chamava a turma de um lado, chamava a turma do outro. E aquilo ali me deslumbrava. Quando eu via o professor Perillo, eu me deslumbrava. Porque eu puxava de um lado, puxava de outro. Falei, cara, ele é agitado demais. Né? E hoje, eu sou parte daquilo ali. Eu percebo que eu puxei um pouco daquilo ali. Quando eu comecei a dar aula, depois eu vou falar da parte quando eu passei no vestibular, o curso para escolher, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas eu quero entrar lá na parte que eu comecei a dar aula. Eu era muito bom na física, né? Eu demorei a passar porque eu nunca, depois eu vou contar isso, na verdade, nunca tinha visto história, nem geografia, nem matemática, aliás, matemática sim, mas eu nunca tinha visto história, geografia, nem biologia, nem química na minha vida. Eu fiz Escola Técnica Federal de Goiás. Mas quando eu comecei... Dificílimo de entrar. Dificílimo. Não, e detalhe, eu vou te contar depois como que eu entrei nisso aí. Tá? É uma história tão grande, não foi porque eu quis. A gente só tem 2 horas Olha aqui, aqui. viu, Turco? Vamos falar uma coisa, não é porque eu quis entrar. Eu sou mediador, me ajudem. Eu vou falar uma coisa, o Regis falou uma coisa importante. A vida escolhe a gente, Regis. Você foi falando, a vida me escolheu. Porque eu tinha inspiração nesses professores. Outro professor que me inspirou muito, que hoje é um médico consagrado, é o professor Neipton, que era professor também de um cursinho. Meu professor de química também. E ele pegava tanto no meu pé para poder estudar, e ele me jogou tanto para cima como inspiração para mim poder estudar, depois eu vou contar a historinha direitinho, que eu olhava para os meus professores, eu sentia muito orgulho, eu queria ser aqueles caras. Eu olhava para eles, falava assim, pô, mas que aula massa, que aula legal, tá? Eu queria ser aqueles caras. Quando eu passei, na minha formação inicial é odontologia, eu formei em odonto pela UFG, né? E depois que eu fui fazer biologia, porque, igual o Regis falou, tinha necessidade naquela época de sair uma lei que obrigava o indivíduo a fazer licenciatura, então não se podia mais fazer curso qualquer podia curso. ser professor prático. Você tinha que fazer licenciatura. Então, a gente foi obrigado a fazer. Uhum. Então, mas meu primeiro dia de aula, eu quero mostrar meu primeiro dia. Eu saí procurando, entrei na faculdade, no meu primeiro dia de aula, de odontologia. Eu saí à procura. Falei assim, cara, esses caras dão aula. Eu também quero dar aula. Eu quero ter meu dinheirinho, tá? Eu estava numa fase, assim, de entrando na fase adulta, de adolescente para fase adulta. Eu queria ter meu dinheirinho, eu queria sair com as gatinhas, eu queria curtir um pouquinho, eu queria ter meu dinheirinho. E o que acontece? Eu saí procurando, entrava nas escolas, você não está precisando de professor, não? Você não está precisando de professor, não? Até que eu entrei numa escola que há muitos anos atrás chama Colégio Embrás, lá no centro. Eu lembro que eu ganhava naquela época R$3 hora aula. R$3 hora aula eu ganhava naquela época. Muito pouquinho. Dava para comprar assim? Não, dava muito pouco, cara. Não dava para comprar nada. Mas a minha vontade de dar aula era tão grande. Aí quando eu cheguei, o coordenador de lá disse, rapaz, eu te conheço. Você não é filho de fulano lá de Campinas? Aí eu falei, sou. Rapaz, você quer ser professor? Você faz que curso? E era meu primeiro dia de odonto. Eu falei assim, faço odonto. Você quer dar aula de quê? Física. Você é professor de física? Sou, tá? Já deu aula? Não. Mas você sabe física? Gostava demais. Aquele ramalho, eu pegava aquele ramalho, destrinchava aquele ramalho. Então tá, eu falei assim, então você vai entrar naquela turma de terceiro ano. Turma de terceiro ano, nunca tinha entrado na minha vida. O que eu fiz? Peguei todos os livros. Então, semana que vem você já vem para dar aula. Botei um monte de livros no ramalho sobre a mesa, um monte de física, comecei a estudar. Estudei, vou dar minha primeira aula. E foi dar minha primeira aula para o terceiro ano. Igual o Regis falou, a sensação de você entrar numa sala de aula, e principalmente com uma turma de terceiro ano, tá? Só que eu tinha quase a idade deles. Eu tinha 20 anos. Então, os meninos tinham 17, 18 anos. Então, eu tinha uma relação muito próxima deles. Foi uma aula mais massa. Os meninos adoraram. Fiz amizade com a molecada. Aí tá, fiquei uma semana da aula de física. Aí o coordenador me chama, tá? Falou assim, Turco, vem cá, cara. Esse trem não vai dar certo, não. Esse trem não vai dar certo. O que vai dar certo? Você vai ser dentista e vai dar aula de física, você não vai prosperar como professor. Você não vai prosperar como professor. Você não vai dar certo como professor. Não funciona isso. O físico tem essas limitações. Não funciona isso. Aí ele falou assim, ó, processo. Ó, você vai dar aula de biologia.
não sei se é porque estava faltando professor de biologia na escola dele, que não achou professor de biologia, falou assim, não, a partir da semana que vem, você não vai dar aula mais de física, você vai dar aula de biologia. Foi assim, William Mar de Freitas, você conhece o William Mar de Freitas? Falei assim, William Mar, ele até foi funcionário do COP, depois. Sim, sim. Aí acontece, o senhor William Mar de Freitas, mas como assim? Nem de biologia eu gosto. Nem de biologia eu gosto, como assim? Né? Eu não gosto de biologia. Falei, não, é só você estudar. Só você estudar. Uhum. E eu comecei a estudar biologia. Na semana seguinte, na mesma turma de terceiro ano, eu dava aula de física e entrei para dar aula de biologia. Eu nem gostava de biologia. Eu gostava de física. Eu queria dar aula de física. Mas assim, quem estudou física, né, para estudar biologia, É um pulo. É fácil demais, velho. Mas tem uma coisa que perpassa a minha história do Turca, da Elo, e que eu acho que é a primeira lição para quem está tentando estudar. E essa primeira lição é: não existe nada que você não possa aprender. Porque tem uma coisa que a gente não fala. Os cursos superiores não te preparam para estar dentro de uma sala de aula com 60 alunos. Os cursos superiores não te preparam para estar numa sala de aula com 60 alunos que são os melhores de Goiânia, que é o que a gente tem lá no COP. Não tem faculdade que faça isso. E eu vou contar um dado ainda pior. Quando eu comecei a dar aula de física, eu não tive física no ensino médio. Porque você fez curso técnico, eu fiz um curso chamado Contabilidade, que tinha 1 ano de física. Então eu saí do ensino médio, eu aprendi só movimento uniforme e uniformemente variado. E eu confundia os dois. E eu tinha que dar aula para o terceiro ano na manhã seguinte. Então eu tenho o maior orgulho de falar para o meu aluno que ele consegue estudar tudo o que ele quiser e ele consegue ainda ser autodidata. É possível isso. Eu costumo dizer que, apesar do professor, ele pode aprender. Sabe o que eu fazia? Igual o Turco, reunia os livros ali e eu tinha que aprender o que eu ia ensinar no outro dia, sendo que eu nunca tinha ouvido sobre aquilo. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas como assim você desenvolveu esse jeito da aula? O Turco tem um jeito da aula, que é uma gritaria sem fim, que é fazendo um estardalhaço, e ele grita, ele fala, tira remelo do... É um jeito que ele desenvolveu. Eu tive que inventar musiquinha, e eu falo para os alunos também, que às vezes eu facilito o processo, não é só para o aluno, é para o professor também ter domínio e entender. Então, o macetinho que eu uso, o jeito que eu usei para aprender, Cris, eu uso até hoje com os alunos, porque eu sei que aquilo é um agente facilitador. Então, pense nisso. Você que está aí, eu vou ouvir lá o podcast porque vai ter uma dica importante. A primeira dica é essa. Você consegue aprender exatamente tudo aquilo que você quer. Basta a necessidade bater sua porta. Eu não sabia biologia, cara. Eu não sabia, eu fiz curso técnico. Coloquei aquele tanto de livro, comprei livro de biologia, peguei livro, minha mesa ficava lotada, eu estudava dia e noite biologia. Eu falei, eu vou aprender isso aí. Exato. Eu vou aprender isso. Eu criei tanto gosto, eu gostava tanto, depois que eu aprendi, depois que aquilo ali entrou na minha cabeça, eu entendi só a natureza do corpo humano, você vê uma célula, como é que funciona uma célula, como é que funciona um mecanismo de respiração celular, como é que funciona o nosso organismo. Aquilo lá foi criando uma vontade tão grande de continuar trabalhando naquela área que eu estava, que eu fui fazer, então, licenciatura. Então, e hoje é a coisa que eu mais amo. Hoje eu dou graças a Deus para aquela pessoa, para aquele coordenador, falar assim, cara, não vai dar certo se você for professor de física. Você tem que ser professor de biologia. Não, e não daria certo mesmo. Imagina o Turco gritando numa sala e eu gritando na outra, a mesma matéria. Imagina que ia virar isso. Cara, isso é fascinante. Eu acho que essas histórias de professores é que, no fundo, motivam, engajam os alunos a estudar. Como você bem colocou, Regis, não é a fórmula, é o que está por detrás, é o que está na vida do professor. É como que isso é passado para eles. Justamente. Enquanto COP, um dos princípios, como o COP surge dentro de um cinema, a ideia do COP é a máscara, né? Aquela história da máscara que cai, que primeiro vai na gente, depois vai na criança. O COP surge numa necessidade de expressão do professor. Então, a filosofia por detrás era dar ao professor condições de ele ser ele mesmo. Porque se o professor tem condições de colocar em prática a pedagogia dele, a didática dele, o grito dele, a música dele, o swing dele, obviamente o aluno também vai beber dessa fonte, vai ser ele mesmo. Por isso que esse PodCop é tão importante. Nós temos agora
inúmeros alunos ligando na escola, uma fila de 40, eu não vou dar conta de atender, a professora Oscarina também está atordoada com tantos alunos para entrevistas. Este Podcop, ele serve muito mais do que uma entrevista minha, porque os alunos podem assistir e falar, poxa, são humanos, têm os mesmos anseios que eu tenho, têm os mesmos problemas que eu tenho ou que eu vou ter, é normal ter essa vida, porque eles acabam olhando para nós como semideuses, como pessoas que não erram, e quando a gente mostra que a vida não é assim, ela fica até mais divinal. Você falando do cinema aí, era fantástico. Do cinema, aos Era domingos, né? Não, o que é isso? Era coisa fantástica. Eu acho que assim, o COP inovou numa época que ninguém imaginava fazer isso. Na verdade, o COP, ele foi, na verdade, eu penso dessa maneira, Cristiano, que ele foi o introdutor do que está acontecendo nesse exato momento. Aqui, principalmente aqui em Goiânia. O COP foi o pioneiro, foi o primeiro a criar. Isso me deslumbrava. Isso me deslumbrava quando eu chegava no cinema dia de domingo, eu tinha que dar aula, e tinha aquelas projeções, aquelas projeções que foram feitas para os alunos, motivacional, que motivavam ele. Né? Falar assim, vem para cá, tem que estudar. Aquilo ali me motivava a dar uma melhor aula. E aquele cinema lotado, dia de domingo, devia ter umas 300 pessoas naquele cinema, olhando para sua carinha ali, ó, o cara quase não me enxergava lá embaixo, né? Com aquele telão, você projetando os slides, explicando aquilo ali, é fantástico. Assim, a ideia era essa, né? De transmitir ao professor a possibilidade dele ser quem ele era e os alunos beberem dessa fonte. O aprendizado, ele começa por aí. Nós estamos falando de pessoas que nos influenciaram. Meu pai foi o meu grande influenciador. Eu pedi para ele uma bicicleta e ele me deu um aluno. As pessoas me perguntam assim, cara, você começou porque você amava matemática? Não, eu tinha pavor de matemática porque os meus colegas mais velhos, eles chegavam com os problemas. Eu estava na primeira série e chegavam com problemas de terceira série para mim, porque eles achavam que eu sabia as respostas porque era filho de um professor. Eles achavam que era transmitido pelo gênio. É isso. Cara, isso foi parar dentro de um consultório psicológico. Quando eu caí na real quando o psicólogo falou para mim assim, escuta, vem cá, o filho de um médico sabe fazer cirurgia? Aí eu olhei e falei, caramba, é mesmo, né? Então eu não sou obrigado a saber matemática. Eu fui aprendendo matemática como você. Eu tinha aula amanhã, tinha que aprender de madrugada. Não estamos aqui incentivando os alunos a estudar de forma errada. É fazer o que nós... pegar os erros que nós cometemos, né, e aprimorar, não fazer diferente. É melhor aprender com o erro alheio. Essa é a melhor coisa. Com certeza. O erro que faz o indivíduo crescer. O indivíduo, ele só vai... Eu sempre falo para os alunos. Na hora do exercício, o cara fica preocupado, às vezes, com o que ele acertou, mas ele tem que preocupar com o que ele errou. É o erro que vai fazer ele evoluir, é o erro que ele vai perceber em qual questão que ele errou, em qual questão que ele precisa melhorar. As pessoas se preocupam quantos pontos eu fiz. Na verdade, não é a quantidade de pontos que eu fiz, é a quantidade de questões que eu errei. E as questões que eu errei que vão fazer com que os alunos evoluam. A gente vai discutir isso mais na frente. Cara, mas isso é formidável. O que ele está dizendo é maravilhoso, porque a gente foca no acerto, né? É o contrário. Eu falo para os meninos assim em sala de aula. Pessoas, deixa eu dizer uma coisa. Você vai pegar o seu simulado, esqueça a quantidade de acertos. Eu não sei se eu estou errado aqui. É o meu ponto de vista. Então, acontece. Olha a questãozinha. Esses dias eu vi o Lafa postando na rede social dele e eu concordei com ele 100%. A ideia dele... Tem que trazer o Lafa aqui, né? A ideia dele é a mesma ideia que eu tenho, que eu sempre tive. A gente tem que se preocupar com os erros. Pegou um simulado ou uma prova, você errou aqui determinada questão, o que eu errei? Aonde que eu errei? Qual questão que eu errei? Onde que está esse conteúdo? Eu vou aperfeiçoar aquele conteúdo, vou me preocupar com o erro e não com o acerto. Porque a partir do momento que você começa a fazer listas e que você começa a acertar aquele mesmo conteúdo de forma repetitiva, né, você não precisa mais estudar aquele conteúdo, já está fixado em você. Você tem que preocupar com o erro. Tá? Então, o erro é que te faz evoluir. Isso não é só para as questões, é para a vida da gente, de modo geral, também. Acho que vocês sabem disso, em todo simulado COP, de primeiro a terceiro ano, a última folha tem assim, ó, autodiagnóstico. Então tem um espaço para o aluno colocar a questão que ele errou, e aí tem algumas opções. Ele errou por falta de atenção,
ele errou por falta de conteúdo, ele errou por falta de tempo de fazer. Então, esse foco no erro já é o que a gente tenta fazer lá. É que, claro, o acerto ele é muito valorizado. Então, o aluno, às vezes, ele chega ali numa prova de 45 questões. Se ele atingiu 38, é lógico que isso é muito bom. Mas é mais importante ainda avaliar o que eu estou errando. É interpretação, é falta de conteúdo, em que eu preciso melhorar. Então, nisso o simulado ajuda pra caramba. Todos os simulados têm essa autoanálise do aluno. Por isso que a gente tem um sistema bastante diferenciado no COP, no que diz respeito a erro, no que diz respeito a melhoria na avaliação. Eu sou um profundo amante do processo avaliativo, vocês sabem disso. Quando a gente... É uma das únicas escolas em Goiânia que faz isso. A gente, quando vai fazer qualquer avaliação no COP, a gente responde essa prova antes. Isso tem vários benefícios. Primeiro porque a gente tem uma vida muito corrida. E já aconteceu. De eu achar uma questãozinha bonitinha, coloco ela na prova, e a hora que eu vou pegar essa prova para corrigir, a hora que eu vou avaliar o que o meu aluno errou no simulado, eu vejo que aquela questão não cabia naquela prova. É uma questão que está muito acima daquele momento de aprendizagem. Já aconteceu. Uma questão que parece ser bonitinha, mas ela desanda, ela descamba em outros processos. Então, quando a gente faz antes, isso já nos ajuda a validar a avaliação. Segundo, o aluno tem um momento que eu chamo de pico máximo do interesse, que é exatamente quando ele termina a prova. Ele está interessado em saber o que ele acertou, o que ele errou. Justamente. Ali ele está aberto a uma nova experiência de aprendizagem. Ele está aberto ao momento de aprender. Então ele chega na casa dele, Turco, e ele fala assim, o que eu acertei, o que eu errei. E aí o quanto é importante. Porque a gente manda direitinho assim, Cris, ó, é a letra D por esse motivo, ou não é a letra E que está errada por isso. Vocês não fazem ideia o quanto isso é importante para o aluno COP. O quanto eles pedem nas outras escolas que se faça isso também. Que deixe o aluno ciente do que ele está sendo avaliado, de que o professor participe desse processo o tempo inteiro. Concordo plenamente com você. Fantástico. Eu acho que o momento exato do aluno tentar entender aquele conteúdo que ele errou é quando ele sai da prova do simulado. Por isso que o gabarito e o comentário sobre aquela questão é fundamental, porque ele está ansioso. Ele quer saber exatamente o que ele errou, o que ele acertou. E quando ele perceber que ele errou, ele vai correr atrás. Mas por que eu errei? Né? Eu acho que o gabarito, como é feito lá no COP, o gabarito e os comentários, como são lançados ali, é fundamental para garantir um melhor aprendizado. Nesse momento, se o aluno achar que tem que aprofundar, ele vai correr atrás daquele conteúdo. O correto é que ele corra atrás daquele conteúdo e verifique e faça novos exercícios sobre aquele conteúdo até que ele consiga, então, fixar, né, para as próximas provas. Elô, você que é a nossa caçulinha, que aprendeu utilizando outras ferramentas, eu fiquei pensando aqui, cara, por que você não jogava num prompt bacana para poder aprender um pouco de física, né? Você, que não pegou, é nova, mas não tão nova ao ponto de ter surgido junto com os prompts, né, de inteligência artificial. Como é que você encarava os erros? Como é que você aprendia com os erros dentro de tudo que você estudou? Qual a importância do erro para você, Elô? Então, Cris, eu peguei bem a época do antes da inteligência artificial, né? Bem o final ali do que a gente ainda tinha que fazer muita coisa para achar uma resposta. Então, por incrível que pareça, sou jovem, mas por incrível que pareça, na minha época a gente ainda usava muito livro. Então eu ia na biblioteca, você é jovem, Turco, você é jovem. Eu ia na biblioteca, pegava 5 livros desse tamanho, empilhava, tomava multa atrás de multa, de atrás de livro, porque eu ficava com aqueles livros um tempão. Esse foi o erro dela, tá vendo? Você perguntou de erro, ela já confessou. Não, mas sabe que não? Sabe que eu acho que não? Porque quando eu pegava os livros, primeiro que não tinha, você não achava tão fácil na internet, não era só ir lá digitar e falar, faça um texto, resumo, não tinha, você tinha que procurar em muitos sites, e era muito mais fácil achar no livro, porque você sabia onde estava no livro. E quando eu acho que você pega o livro físico, eu tenho uma coisa com livro físico, com papel, com caneta, que para mim tem que ser. Quando você pega o livro físico, você procura aquilo, não tá ali exposto para você, explícito para você na sua cara,
você tem um esforço para chegar lá. Então eu pego esse livro, eu abro, eu tento encontrar aqui um conteúdo. Não, mas eu não quero desse jeito, eu quero assim, eu quero fazer um trabalho, por exemplo. Ah, eu quero fazer assim, não, mas isso aqui não tem ainda o que eu preciso, eu vou pegar esse outro livro e vou pegar esse outro. Quando você acha, você lê aquilo e nunca mais sai da sua cabeça. Mas não dá para clicar em algumas abas, Elo? Clica numa aba daqui, uma aba de lá. Eu sou meio tradicional, eu gosto do livro. Sabe o que, Então- que é, Elo? É porque caneta Bic e papel são tecnologias. Sim. Não são as tecnologias que a gente consegue colocar por detrás dos pixels, mas são tecnologias. Quando o Regis falava, eu me lembrava das entrevistas de curso. Eles querem saber muito sobre a metodologia. A primeira série, eles estão deslumbrados com a escola em si, a gente vai chamando para depois mostrar como é que o ensino médio funciona. No curso, eles já têm uma vivência. O que eu vejo que é interessante, importantíssimo a gente fazer, é criar no aluno a consciência. Nós temos análise estatística, né? Nós conseguimos ter um Big Data, a gente consegue ranking, né? Frente Goiânia, frente Goiás, frente Brasil. Mas se o aluno não olhar para aquilo que ele realmente erra, se ele não olhar para a questão, se ele não tomar consciência que aquilo é falta de conteúdo, se ele não tomar consciência de que aquilo é falta de tempo, não existe tecnologia no mundo que vai fazer ele aprender. Não adianta. Não adianta ele fazer o melhor prompt. Não tem como. Ele tem que tomar consciência. Então, quando a gente fala de erro aqui, nós estamos falando de uma tomada de consciência. E quando a gente fala de abrir livros, a gente está falando de pesquisa. Busca um, busca outro. Às vezes os livros se interpenetram. Eu vivi vendo meu pai reclamar de livro. Esse livro não funciona, esse aqui vai até tal lugar, esse aqui não vai. Aí a gente tem que ter uma biblioteca, pessoal. Sim. Sem contar o prazer, né, de olhar, falar, aquele eu terminei, aquele outro também. A gente não consegue fazer isso numa tela. Está tudo dentro de um HD. Talvez essa geração perca algo que a gente tem e que a gente valoriza demais, que é a nossa estante de livros. Livros que fizeram parte da nossa formação, que fizeram parte do nosso lazer, que fizeram parte de um processo interessantíssimo, que é o de busca pelo conhecimento. E eu vou tentar resumir, porque isso é tão importante para mim, mas eu vou tentar resumir para quem está ouvindo a gente, para quem está nos assistindo, o quanto isso é importante. Quando você busca o conhecimento, ele não está pronto, não é uma tela. Então você não vai digitar simplesmente no livro complexo golgiense. E já aparece exatamente o que ele é. No livro, você vai folheando o saber. Você vai destilando, você vai chegar onde é isso, aí ele tem uma definição, aí você tem que ler a próxima, você tem que voltar um pouquinho. Mas por que isso é bom, professor Regis? Porque te ensina a escrever a palavra exceção. Porque te ensina a usar a palavra introspecto. Que às vezes o aluno que já pega uma definição pronta em qualquer site de inteligência artificial, em qualquer definição de dicionário online, ele não passou por essa leitura, ele não passou por essa construção que a gente tem que ter na mente. Como que eu construo uma frase? O quanto é deficitário a escrita de alguns alunos. Como é que ele não junta o início com o meio da frase com o final? E a gente sabe por que é isso. As informações vêm prontas. O cérebro não está treinado a decodificar, a chegar à informação. Então, eu continuo dizendo, é uma das dicas que eu dou quando eu fazia atendimento para estudo, Cris, é que a pessoa tem que ler. Leu, leia de novo. Eu acho que eu li muito. Dobra, leia. Isso te ajuda na gramática, te ajuda a escrever a palavra corretamente, te ajuda a elaborar uma ideia com argumentação sólida, porque você sabe como pessoas que fazem isso nos livros fizeram. Não é um amontoado de informações, é uma ideia em crescente. A pessoa apresenta um argumento, ela vai te convencendo. A internet tornou isso tudo muito líquido, tornou isso muito pronto. O cérebro, então, ele não quer passar por esse processo de descoberta do conhecimento. E quando a gente fala para os alunos que a leitura é importante, mesmo um professor de física, uma professora de química, um professor de matemática, é porque isso, Cris, abre outras fronteiras do conhecimento. Abre um monte de possibilidades para o aluno interpretar, inclusive a matemática, a física, a química, a biologia. Ler é fundamental. Que é isso que a gente está falando. Leia, que a Elô está aqui defendendo, que tem o livro dela, o cheiro do papel. Então, isso traz para a gente lembranças de aprendizado, penso eu. Eu penso o seguinte, a inteligência artificial, ela
ela tem dois lados para o aluno. Eu penso que ela tem dois lados. Vocês sabem que eu gosto muito disso aí, eu vejo que tem dois lados para o aluno. O bom aluno, aquele que ele está realmente engajado no processo, ele pode favorecer muito, a inteligência artificial ele pode favorecer muito o bom aluno, porque ele vai usar isso como uma ferramenta, mas aquele que está realmente engajado no processo, aquele que realmente está se preocupando com a sua aprovação, aquele que realmente está correndo atrás da informação, a inteligência artificial ele vai, com certeza, auxiliar. O que eu vejo? Os livros, eu sou adepto, nós aqui, todos nós aqui temos estantes carregadas de livros, eu adoro folhear meu livro, eu penso que para o aluno que está engajado, a inteligência artificial, ela acelera o processo, ela acelera um pouco esse processo, tá? Principalmente relacionado a atualidades, relacionado a coisas atuais, porque o livro ele é mais estático, as mudanças acontecem de forma mais lenta, a editoração daquele livro, né, de uma edição para outra, demora a ser atualizado. Sim. E às vezes, principalmente na parte de biologia, né, uma coisa que está muito atual, o cara está falando de remédio para emagrecer, está falando demais aí agora, o cara está falando de cirurgia bariátrica, e o livro para trazer esse tipo de atualidade, que demora um pouco. Né? Então, é gostoso folhear um livro, mas eu acho que para aquele aluno que está engajado, a inteligência artificial ela ajuda a construir mais a ideia, porque grande parte dos vestibulares hoje eles cobram isso. Em contrapartida, para o aluno que não está engajado, o aluno que já não tem aquele costume de estudar, tá? Vai distanciar mais ainda do aluno bom. Por quê? Porque ele vai ficar mais preguiçoso do que o normal. Se ele já tinha preguiça de abrir um livro na frente dele, procurar a informação correta, para procurar, na verdade, aquela informação, a inteligência artificial vai facilitar isso para ele. Ele vai se tornar muito preguiçoso. Ele vai simplesmente correr atrás daquilo que ele precisa naquele momento, sem ver a necessidade do que ele possa utilizar isso no futuro. Ou seja, da utilização do livro. Então, eu vejo assim, que para aquele aluno que está engajado, tá, vai jogar ele lá em cima. Mas para aquele aluno que ainda não entrou no processo, tá, a inteligência artificial pode, ao invés de beneficiar, pode prejudicar. Porque o aluno vai, de certa maneira, se ele não tem consciência da importância daquilo ali, ele vai se tornar muito mais preguiçoso, né? E então podendo prejudicar, porque eu acho que, igual você falou, a leitura, aí aquela informação já mastigada, entregue para ele de uma vez, ele já tinha preguiça, né? Ele já não tinha comprometimento no trabalho dele. E a partir do momento que a coisa é entregue para ele, simplesmente digita e sai a informação e ele gabarita, e só está preocupado com aquele momento, eu acho que ele não vai ter aquele acúmulo de conhecimento igual aquela pessoa. Então, tem que saber diferenciar. E ainda existe, Turco, por detrás daquele que sabe utilizar, ou supostamente sabe utilizar, a figura do professor para ajudar a depurar a informação. Isso. Porque o professor é aquele que vai conduzir este processo. Perceber o aluno maduro, perceber o aluno engajado, dizer a ele, olha, você está liberado para usar, mas cuidado. Vá aqui, vá acolá, cuidado com isso. Até você que tem uma autoridade gigantesca para falar sobre isso. E eu falo o seguinte, e é por isso que o governo, né, ele percebeu isso. A maior parte dos alunos, eles às vezes não têm esse discernimento. Né? Como utilizar o quê? A inteligência artificial para o bem ou para o mal. Então, grande parte dos alunados estavam usando, né, para fazer redação, né, para fazer cópias de redação, gabaritavam provas online. Então, resumos de qualquer assunto. E não tinha um trabalho mais de fazer isso. Por isso que eu vejo, de certa maneira, essa lei que foi colocada aí, né, para bloquear os celulares, principalmente as escolas públicas, que não tem a qualidade que nós temos na escola, que não temos aquela postura de estar sempre do lado do aluno, né, cobrando dele, exigindo dele, onde o aluno às vezes é um pouquinho mais solto, né? Eu acho que isso é fundamental. Elô, voltando aqui em você, no seu aprendizado, você que é a nossa caçulinha, eu vou bater nessa tecla várias vezes. Será que a gente pode contar? Adotamos. Será que a gente pode contar o nosso segredo? Por que a gente aparenta tão jovial? Pode não, né?
as Botox? nossas barbas. A barba, Quem me Se inspirou você a ter perguntar mais barba 3 foi o vezes, ele vai Arthur. contando mais. Deixa eu falar uma coisa. Não, Arthur, que é aquele outro segredo. Ó, deixa eu falar uma coisa. Isso aqui eu já falei pra eles. A barba assim é bonita, escura, tá? Degrecida assim. É só tirar o glúten, galera. É assim. Tirou o glúten, a lactose, tá? Bem Agora vem natural. a Confia. barba. Não, confia. É isso, confia. Ó, Elô, deixa eu lhe perguntar. Suponhamos que eu seja um aluno que iniciou a sua jornada agora, ensino médio, na escola. O COP tem essa pegada que prepara o aluno para a vida e, obviamente, dentro do fenômeno vida, nós temos o fenômeno vestibulares. Não tem como a gente ter um mundo apartado disso. Uhum. Então, nós incentivamos o aluno, obviamente, a exercer sua cidadania, ao aluno que seja pensante, ao aluno que seja atuante, que seja protagonista, em todos os aspectos. Não tem como fazer um recorte e falar, olha, é só vestibular. Não, é um todo, né? E eu chego no ensino médio já com essa visão de que eu quero encontrar meu caminho, eu quero ser um médico, um engenheiro, eu quero ser um jurista, ou mesmo um artista, lidar com relações internacionais, eu quero aprender, eu quero entrar numa grande universidade. Como que, afinal de contas, eu aprendo? Qual o conselho que você daria para se aprender não só química? Eu vejo que vocês aqui trafegam, né, na área alheia, eu fico só na minha matemática, né? Mas existe essa interdisciplinaridade das ciências da natureza, eu quero explorar um pouquinho sobre isso. Como é que eu faria, eu, Cristiano, para poder aprender da maneira correta, sequencial, didática? Como é que você chega para os nossos alunos conduzindo a química? Eu acho que a química, assim como a biologia, assim como a física, talvez a matemática não tanto, né, mas as ciências da natureza de forma geral, é uma ciência que depende muito da teoria. Então, eu vejo que um erro que os alunos cometem muito estudando química é ir direto para os exercícios, começar pelos exercícios sem saber teoria. Sem saber teoria, você não resolve a maior parte dos exercícios de química, porque diferente do que falam, a química não é só uma tabela periódica, uma regra de 3. Tem muita coisa por trás, tem muito conceito, muita teoria. Então, assim, é muito importante que primeiro você entenda o conceito para que depois você vá para os exercícios exercitar aquele conceito. Acho que tem disciplinas que realmente, talvez a física, não sei, né, o resto pode falar melhor, mas a matemática, que a quantidade de exercícios que você tem que fazer é muito maior do que a teoria que você tem que estudar. E eu acho que a química não é o caso. Tem muita teoria, tem muito conceito, tem muita parte da química, muito assunto que é só teórico. Então, assim, precisa da teoria. E tem assunto que é de cálculo, mas sem saber a teoria, você não sabe o que você tem que fazer no cálculo. Tem um número aqui, você vai pôr aonde esse número se você não souber a teoria, entende? Então, eu acho que o primeiro conselho é, estuda a teoria primeiro, depois você vai para os exercícios, não adianta só ficar fazendo 1 milhão de exercícios, errar, corrigir, ver resolução. Isso, na minha opinião, não é um bom método. Isso tem a ver também com esse frenesi, essa ansiedade. Eu quero chegar na nossa época, né? Você está apartado disso, né? Mas a gente tinha lá a teoria, aí tinha os exercícios resolvidos, depois tinha os exercícios propostos, os exercícios de fixação, depois os exercícios dos vestibulares. Né? Você já pula para o exercício de aprofundamento. Poxa, né? Com aquela ilusão de que pronto, cheguei onde eu deveria chegar. Agora, olha a minha história com a física. Você quer terminar? Eu queria só citar um exemplo. Pois não, claro. Falando sobre isso, né? De começar do começo, como você falou agora, começa do começo. Queria citar o João Pedro, foi nosso aluno em Anápolis. Sim, aquele fenômeno. Foi meu aluno no terceiro e no primeiro ano de curso, né, que agora que ele passou. E o João Pedro, para mim, é um exemplo claro de como o aprendizado deve acontecer, porque eu até falei isso para os alunos do terceiro ano, né, eu citei o exemplo do João Pedro. João Pedro era um aluno que eu sabia que ele sabia muito. Tinha conteúdos que eu sabia que ele sabia, eu sabia o que eu ia falar.
Só que ele estava lá em todas as aulas, anotando cada respirada que eu dava. Olha, Eu respirava um pouco mais fundo, Elô respirou um pouco mais fundo. E ele tinha tudo no caderno. Então, assim, por mais que ele já sabia aquele conteúdo, ele não tinha uma ansiedade ou uma soberba, por exemplo, de, eu vou pegar essa lista aqui de matemática difícil para fazer, porque essa matéria que a Elô tá dando eu já sei. Poderia ser o assunto mais básico do mundo. Ele estava lá anotando e aprendendo. E, assim, o que aconteceu com o João Pedro no final do ano foi zero surpreendente para mim, porque eu esperava que isso ia acontecer, não tinha como ser diferente. O João Pedro foi segundo lugar da UFG, passou no Unicamp. Segundo lugar da UFG, terceiro da USP, foi isso? Terceiro da USP, passou acho que umas 9 Famema, federais. passou em 9, Famema, humildade. Unicamp. Ele passou em todas. praticamente todas as universidades para medicina que ele prestou. E de uma humildade, o conheci lá em Anápolis, e de uma humildade incrível. Extremamente ele era humilde, né? Fui uma vez lá em Anápolis também, humilde, é uma pessoa assim, tranquila. Aquela vez que eu fui lá em Anápolis, eu tive o prazer de encontrar com ele, representaram ele. Humilde, tranquila, pessoa sensata, entendeu? Sensata. Eu acredito que... Eu acho que é todos isso, eles, né? Desde a época do Exposito, que foi primeiro lugar geral na UFG, né? A Isabela Morim. São pessoas que confiam muito no trabalho do professor. Essa é a verdade. São pessoas que confiam na equipe, na escola, no método, na disciplina COP. E Elô, você tocou num ponto que é muito importante. Ele estava, mesmo sabendo a matéria, ele estava lá com um caderno. Talvez fique parecendo que é o professor pegando no pé do aluno. Anote. Mas é que talvez, só talvez, a gente como professor saiba mais coisas do que quem está ali sentado. Por exemplo, eu sei que o caminho para o cérebro ele é múltiplo. Então, se eu puder ter uma parte visual, se eu puder ter uma parte auditiva, se eu tiver uma mnemônica, se eu tiver uma musiquinha, se eu tiver uma mão escrevendo a palavra, fazendo exercício, eu estou tentando atingir um objetivo de diversas formas. Uma aula lá no Data Show é bacana, ok. Se eu trago, por exemplo, um podcast onde a pessoa vai ouvir, é ok. Mas, gente, não há nada que substitua a soma dessas habilidades todas. Sim. Então, leia, escreva. Ter o caderno organizado, Cris, na minha opinião, e a Elô tocou muito bem nisso, é o primeiro passo de quem vai provar para mim que vai cumprir a sua obrigação, que vai passar no vestibular, porque é uma forma de aprendizado. Aquilo lá não é apenas um lugar para você guardar o que foi dito em aula. Naquele momento que você está ali escrevendo, você está, de novo, lendo, você está admoestando o seu cérebro para entender aquilo que você está escrevendo, para poder trazer para o papel. É obrigatório que o aluno saiba o que está escrevendo. Tanto é que a hora que a gente escreve com nossa letrinha garranchada, uma palavra que ele não entendeu, ele levanta a mão e fala, professor, que palavra é essa aí? Essa palavra está correta? Porque o cérebro ali está associando junto. Então eu já tenho a leitura, eu tenho o visual, eu tenho a escrita, eu tenho a audição. Nós temos que usar todos a nosso favor. Nós como professores e o aluno tem que usar de todos esses métodos. Porque cada vez que você escreve, melhora a sua certeza sobre determinado assunto. Essa velocidade, Regis, eu fico assim, impressionado com a paciência, né? Eu passo ali nos corredores e fico aprendendo um pouquinho. A 7ª aula, igualzinha à primeira, o quadro lotado de teoria, de exercícios. A matemática também tem que se escrever, se demonstrar, mas não chega aos pés de vocês. Eu fico olhando, o Regis é muito parecido comigo. O Regis é muito parecido comigo. Então, assim, ele sabe que a gente vai cobrar do aluno. A gente enche o quadro e o aluno tem que estar copiando. Ele tem que estar copiando. Nosso objetivo não é só deixar o aluno escrever no quadro e deixar ele solto. Então, assim, nosso objetivo lá, uma das coisas que eu gosto muito do COP é a disciplina e a liberdade que a escola dá para o professor trabalhar da forma que ele acha que o aluno tem o melhor aprendizado, né? Então, assim, a gente cobra deles. Então, eu estou passando matéria no quadro, eu sei que você também é assim, e não passa pouco, passa muita matéria no quadro. Muita matéria? Muita matéria mesmo. Meu quadro é dois quadros. Eu tenho, às vezes tem que dar um recado, eu fico com vergonha. Eu falei, gente, é o Regis, é o Tuco, é Elô, eu vou atrapalhar essa aula, é tanta teoria. Não, e a gente enche o quadro. Ser prolixo. E detalhe, ele tem que estar copiando. Depois que eu passei o conteúdo no quadro, a gente tem que passa de carteira em carteira. Eu quero ver o caderno cheio.
Por quê? Porque isso que o Regis falou é importante. O aluno presta atenção na aula. O aluno olha o quadro escrito e o aluno repassa aquilo ali, transcreve para o caderno. São 3 formas de fixar aquele conteúdo. O aluno que fica só olhando para você, tá? Ele não tem o mesmo desempenho daquele aluno que tem o caderno organizado, tá? Detalhado, até as anotações, né? Que você fala que até quando o professor respira, ele vai colocar, tá? Respirou, Elô respirou, tá? Nesse momento. É fundamental. Porque o aluno, ele fixa. Quando a gente tem o visual, tem a audição, quando tem a escrita, a gente aumenta a quantidade de comunicações sinápticas. O cérebro, a gente não multiplica neurônio. Neurônio, tá? A gente não tem essa capacidade de multiplicação de neurônio, mas a gente tem a capacidade de aumentar a quantidade de comunicações sinápticas. E quanto maior a quantidade de comunicações sinápticas, maior a capacidade de processamento de informações. Então, o cérebro passa a ter várias vias por onde ele pode raciocinar mais rápido, interpretar mais rápido, memorizar mais rápido. Então, isso faz parte do processo. Às vezes ele pode até achar ruim na hora. Fala assim, nossa, professor, você está pegando meu pé, mas lá na frente ele vai agradecer. Mas diferente de você, eu olho e ainda critico o desenho. É sério. Que desenho feio. Eu falo assim, escuta, você vai ser engenheiro? A pessoa fala assim, não. Eu falo, então tá tudo bem. Porque essa engrenagem que você fez, ela não funciona. Horrível. Tá bamba. Você vai ser médico? Vou. Aí eu pergunto, é cirurgião plástico? A pessoa fala, é. Eu falo, desista. Você não tem senso estético. Olha aí esse desenho. Não é possível, Regis. É possível, porque o fazer o desenho, o transcrever para o caderno, por mais que a gente ache isso antiquado, como os sumérios faziam, mas é forma de aprendizagem. Então, na minha singela opinião, como pedagogo, ainda tem essa. Quanto mais formas de aprendizado você puder reunir na sua aula, mais você consegue transmitir. E para o aluno, quanto mais diversificado for o caminho que esse conteúdo chega, então ele pode chegar pela imagem, pelo som, pela escrita, mais chances desse conhecimento passar da área de primeira vista para a área significativa, maior é a chance dele. Então fica aí a dica. Aprenda de diversas maneiras. Enquanto não inventarem o chip da física, eu estou tentando patentear, tá? Estou tentando colocar em um chip todo o conhecimento da física possível. Para a gente é tranquilo, porque o Turco falou assim, todos os anos acontece coisa nova. Na física, a última coisa que aconteceu foi em 1912. Então eu estou tranquilo, eu não tenho que saber qual foi o último prêmio. Na biologia, eu vou precisar de uma atualização todo A ano. matemática, então, que a última contribuição foi Pitágoras. Pensa. Então que ele está tranquilo. Aprendeu ali, acabou. A biologia a física 1912, sabe? Chegou no efeito fotoelétrico, assim, uma coisinha ali da física quântica, a gente ainda vai. Passou disso, Turco? Não tem. Você tem? Sabe que você escolheu a área errada? Culpa do meu coordenador lá no início. Eu fui impressionado. Elô, você tá doida para falar uma coisa interessante? Eu queria fazer um comentário na hora que o Turco estava falando. Você tocou num ponto, né? A gente está falando de alunos copiarem enquanto a gente está escrevendo no quadro e tudo mais, e é uma coisa que a gente preza muito mesmo, que os alunos copiem. Acho que vocês são um pouco mais rígidos do que eu em relação a isso, mas a gente gosta muito e quer muito que eles copiem. Mas eu não sinto no copy praticamente nenhum problema em relação a isso. Assim, eu vejo, você falou da questão da disciplina, quantas vezes eu tive que falar para um aluno copia e ele já não estivesse copiando. É muito raro a gente ter que fazer isso, né? É muito acho que a questão da disciplina no copy acho que é o ponto maior assim da escola. É muito gostoso dar aula lá. É muito bom entrar na sala de aula do copy e dar aula para alunos que são interessados, que querem estar ali, que acham o máximo estar ali, que estão te assistindo falando, nossa, que massa, aula da Elô, que legal. E você sente bem dando aula, né? É muito prazeroso pra gente. É o fenômeno do cinema. Voltando lá atrás, o momento em que você está à frente de uma plateia, com microfone, com recursos audiovisuais, sendo quem você é, indo aos domingos, os professores não iam pelo valor hora-aula. Era muito bem pago. Mas era pelo fato de estar à frente. Naquela tela, que aquela quantidade de alunos era deslumbrante.
Sim. Chega E é o arrepia. mesmo princípio. Eu arrepio. Dá um, E Ó, lembra- pode chegar aqui, ó, dá uma macro aqui. Porque quando eu volto, eu sou muito saudosista. Quando eu volto no passado e vejo a evolução de que a gente fez, Uhum. da época do cinema para hoje, o que a escola é, o que a escola representa, tanto para os professores, para as pessoas que trabalham lá, quanto para os alunos, e principalmente para os alunos, a felicidade deles, a alegria deles. Lá no Cinecop, olha que maravilha foi aquilo ali. Inclusive, a continuidade se dá no Cinecop. Eu só queria fazer um recorte para a gente comentar um pouquinho sobre o que é disciplina. Porque, às vezes, tem quem pense que disciplina, sei lá, é bater continência. O que é? Né? Como é que a gente pode categorizar? Eu vejo no COP, os garotos estão no Cinecop, o Compete, né, do ensino médio, são os maiores jogos internos do estado de Goiás. Não, eu diria até do Brasil. E eu vou explicar meu ponto de vista. A maioria dos jogos internos, Cris, ele valoriza um tipo de habilidade, que via de regra é a habilidade motora. Uhum. De vez em quando, você tem algum que extrapola um pouquinho e avalia também uma habilidade artística ou outra. O Compete, ele consegue ser tão completo que ele pega a habilidade motora, então o pessoal tem que correr atrás da bola, tem que puxar um cabo de guerra, um cabo de força, mas ele pega também habilidades intelectuais, a gente tem soletrando e calculando, ele pega também habilidades sociais, porque a gente faz a maior arrecadação de alimentos do país. Foram Do país. 53 toneladas. 53 toneladas. Tem campanhas televisivas que não chegam a esses números. E a gente tem uma abertura, que é a coisa mais fantástica que tem aqui em Goiânia. Por que isso é importante? Porque o aluno ele precisa desenvolver algumas habilidades para conseguir montar, por exemplo, um espetáculo. Ele tem que aprender a negociar, ele tem que aprender a ceder, ele tem que aprender a impor também a sua vontade. Então, é um jogo de interesses. E vocês não imaginam o crescimento que isso traz para a escola, a união que isso acaba trazendo. Então, Cris, eu vou te corrigir. Não é o maior campeonato de uma escola no estado de Goiás, porque eu já andei fazendo essa pesquisa. Não existe no Brasil uma escola que consegue tamanho envolvimento dos pais, da sociedade, de que a gente consiga colocar num teatro, porque essa é a verdade, alunos de primeiro ano fazendo espetáculo Maravilhoso. que é digno de uma companhia de teatro profissional. É de emocional que eles fazem. E olha, às vezes, quem vê de fora pensa, esses meninos estão se preparando durante o ano inteiro. E aí eu vou falar um pouquinho da disciplina. A disciplina de sala é mantida e eles têm apenas 2 semanas para fazer o espetáculo da vida deles. Isso não interfere na disciplina. Não interfere. Não. Não interfere. Isso pode ser chamado de disciplina. Sim, sim. Isso é um fenômeno de preparação, de organização, de protagonismo, de liderança. Então, quer dizer, disciplina não é simplesmente anotar as questões no caderno, fazer silêncio. Há muita confusão nisso. Agora mesmo eu estava entrando em sala, o GFT virou almofada. Você viu isso? Sim. Aquele concurso de almofada. Virou uma que almofada você... feia, inclusive. Horrorosa. A Eu cabecinha, também aquela almofada, eu gostei do Uma GFT. almofada muito feia. a cabecinha ficou solta assim, né? Mas aquilo me deu vontade, Regis, de fazer de todos os professores para o próximo Cinecop. Não, Só eu com a vou cabecinha mais agradecer, mas não precisa fazer a minha, não, tá? Pode pular Se a for minha. igual aquela fotografia que fizeram minha aquela vez, pelo amor de Deus. Não, Eles pegam as melhores não, fotos não, pra mas fazer. aquela fotografia minha, eu vou falar uma coisa. Pior que espantalho. Eu vou agradecer essa. Ô, Cris, mas esse assunto de disciplina, isso me traz um conforto muito grande ali no COP. Já de regra, a gente tem 2 caminhos para a disciplina. Ou é o medo, ou é o respeito. E o respeito que a gente tem, principalmente pela direção. Estamos falando abertamente da professora Oscalina. Sim. A professora Oscalina ela consegue ser de um pulso, de uma firmeza, mas ela consegue também ser de um apoio, de uma presteza tão grande que professores e alunos confiam. Então, a disciplina passa um pouco pelo medo. E não é um medo de ser exposto em público, não é um medo de briga. A gente não entra em briga, em discussão com o aluno, mas é o medo de perder. Sabe o que a gente precisa ter isso de vez em quando? Sim. O medo de perder. E os nossos alunos são tão apaixonados que, às vezes, um ato de indisciplina. E nós somos uma escola. A escola tem que ter a escola é viva, então ela tem. O aluno pensa muito nisso. O que eu estou perdendo? O que eu estou abrindo mão? Então, a gente acaba conquistando ali um ambiente que é bom para o professor,
para o aluno. É um ambiente que chega a ser um ambiente de ternura, um ambiente de carinho que a gente tem pelos alunos. E eles entendem isso, que é o nosso papel enquanto professor, que é uma escola que se leva muito a sério. Isso é muito importante. A escola sabe qual é a sua função na vida do aluno. Nós temos ali alunos que a hora que ele vê isso aqui escrito na camiseta, Cris, ele enche o olhinho d'água. Porque tem aluno que ali a família está fazendo, principalmente no curso, a família está fazendo um sacrifício. Sim. Então, toda hora que ele lê nas costas do amigo dele assim, torne seu sonho real, ali a cada dia é um incentivo para ele estar ali. Então, é uma escola que valoriza muito o nosso aluno que está ali e a realização do sonho dele. Então, a disciplina é fundamental nesse aspecto. Para que esse sonho seja galgado pouco a pouco, a disciplina é fundamental. E a culminância disso, lá no Trote Cop, na porta da escola, com centenas de alunos aprovados, ali a gente se sente professor mais uma vez, educador mais uma vez, mas, acima de tudo, pai. Eu queria fazer uma declaração aqui. Eu sou muito grato ao COP. Não só pelo fato de eu me darem o trabalho que eu tenho, graças a Deus, para sustentar minha família, ser um professor de lá, estar no meu ambiente, mas pelo fato do meu filho estar lá. Eu sou um cara muito, muito feliz. O meu filho está ali, porque o meu filho chega em casa todos os dias, alegre, feliz, que há muito tempo que eu não via meu filho desse jeito. Que coisa boa. Ele entrou esse ano no primeiro ano do COP. Eu fico emocionado porque não tem nada mais satisfatório, Cris, para um pai do que você ver o seu filho feliz. E eu vou te falar. O Regis foi falando, a Elô foi falando. Eu fico emocionado porque meu filho está muito feliz lá. Meu filho, muito tempo que não ficava feliz desse jeito. Feliz aprendendo, feliz aprendendo, feliz com os amigos, feliz com os professores que tem. Eu elogio esses professores, Grace, todos os dias, eles sabem disso. Eu tenho um orgulho deles, você nem imagina. Eu tenho um orgulho deles que você nem imagina. Eles são meus amigos, mas eu falo isso para eles de verdade, de coração, eu falo isso de verdade. E eu sou um cara muito emotivo, né? A vida dele mudou, Cris. Que coisa eu linda. fico feliz de verdade, gente. Cara, fico feliz porque meu filho mudou, meu filho é outra pessoa, uma pessoa alegre, feliz. E o pai chegar todos os dias em casa e o filho falar dos professores, falar da escola, falar da alegria que ele está sentindo, isso para mim não tem preço. A gente que é pai, para mim isso não tem preço. Vocês me desculpem, tá? Mas para isso assim, tem preço. Eu queria ressaltar, assim, não agradecer, assim, primeiro a sua confiança, né? Eu agradeço. Receber este seu depoimento para nós é o que nos move, é uma felicidade gigantesca. E aquela mensagem que você me mandou, porque eu entrei substituindo professores, a gente tem professores adoentados, né? É natural dentro de uma escola, e ele falar que gostou da minha aula, eu falei, caramba, ganhei um ponto com o turco. Ele adorou a sua aula. Pois é, cara, aí eu fiquei mais... Eu não posso torcer para a professora adoecer, né? Mas eu falei, tem mais uma brechinha. Não, ele adorou a sua aula. Você entrou uma vez para substituir um professor, né? Ele chegou em casa, tudo ele comenta. Que coisa bacana. Ele chega em casa numa empolgação, Cris. Eu acho que eu tenho certeza, eu vejo pelos colegas dele, eu vejo pelo clima da sala de aula, entendeu? E a gente aprende muito com isso também. Eu aprendi muito com isso também. Às vezes, a gente não se põe num lugar, mas eu aprendi muito com isso. E eu vejo pela alegria dele, pela felicidade. Eu acho que estudar é muito bom, você ter uma boa profissão, você ter um bom salário é muito bom, mas você ter felicidade, alegria, coração aberto, entendeu? Você tá feliz. O resto é consequência, tudo né? Consequência. O resto é consequência. Então, assim, eu sou muito grato. Eu, desde cá, eu quero te agradecer. Que isso. Agradecer essa equipe de professores maravilhosos. Os dois sabem que eu sou puxa-saco dos dois. Né? Então, assim, mas, assim, tirando isso, galera, muito obrigado mesmo. Eu assisti, este final de semana, a série Adolescência, né, que está em voga. Eu, sinceramente, assim, a série é bacana, é interessante enquanto filme, mas eu não consigo ver a adolescência daquele jeito. Eu acho aquilo uma grande exceção. Nós temos alunos que estão das 2 da tarde até 10 horas da noite
não de uma forma muito metódica, sentado ali das 2 às 10, eles têm momentos das avançadas, eles têm um momento dos plantões de dúvida, eles têm momentos da high school, então eles trafegam, andam, caminham pelos pátios. Eu, olhando a série, vi muita gente assustada, falei, caramba, não é essa a realidade que a gente vive. Nós temos problemas, a adolescência traz em si alguns problemas hormonais, mas não é a realidade que a gente experimenta no dia a dia. Aquilo é uma grande exceção. Acho que nós temos alunos muito afetuosos, muito afetuosos. Isso foi uma das coisas que você falou do Alid, né? Ele é muito carinhoso, muito afetuoso, e isso se estende para grande parte dos alunos do COP. Eles são muito afetuosos, eles tratam a gente Demais. muito bem. É um um clima, carinho clima muito grande. Eu acho que foi uma das coisas que me fez ficar bem quando eu vim para cá, né? Quando eu vim sozinha de São Paulo para cá, sem minha família, sem meus amigos, só eu, e vamos ver o que vai virar isso aí. Só mesmo uma grande paixão pela docência é capaz de fazer isso, né? Pois Mas eu acho que o lugar... E eu fui acolhida tão bem, eu fui isso, acolhida o tão lugar bem é no principal. COP. Eu me concordo sentia que com a minha família aqui, sabe? eu concordo que nós temos muito poucos problemas. A adolescência é um limbo. Toda vez que você está num limbo, no meio do caminho, é natural que você tenha dúvida, é natural que você deixe a sua condição de criança para assumir uma condição de adulto. E isso vai realmente mexer com a cabeça de qualquer ser humano. Então a gente tem. É que o ambiente onde esse aluno está influencia e muito nas decisões, nas escolhas, no que ele pensa da vida, inclusive. E é isso que a gente está falando. O COP oferece ao aluno um ambiente salutar, essa é a palavra, um ambiente de crescimento, um ambiente de possibilidades. Assim como você não reconhece a adolescência na série, eu também sou um defensor de que eu não reconheço a escola na série. A escola é alheia. A escola não sabia o que estava acontecendo. E não, é o contrário. Ali a gente participa ativamente, os alunos nos perguntam, eu faço vestibular em tal lugar? Eu vou fazer o Enem esse ano? Nós somos, de verdade, influencers ao vivo. Não sei se existe isso na vida do aluno. Os verdadeiros... Eles escutam o que a gente tem a dizer. Então, Diferença. eu, da mesma forma, eu não vejo também, claro, nós não podemos generalizar. Existem escolas no Brasil. O Brasil é um país mundo, né? continental, a gente tem escolas de todas as naturezas. O que eu não reconheço é uma escola ausente da vida dos seus alunos. O COP está presente. O COP, ele cobra, ele incentiva e ele mostra resultado, ele mostra que vem. Então isso é muito diferente. É um recorte, está em voga falar sobre a adolescência como sendo uma parte muito problemática da vida. Realmente o é? Sim. E é por isso que o ambiente que cerca esse aluno precisa ser salutar. E eu fico muito satisfeito de fazer parte desse ambiente de segurança para o aluno. Isso para mim é muito importante. E um momento como esse sacramenta, né? E destina, fala, poxa, estamos no caminho certo. É importante a gente parar para refletir sobre essa trajetória. Um momento como esse oportuniza, né, a reflexão de que estamos realmente indo no caminho certo. Agora eu queria mudar radicalmente, porque eu tenho uma curiosidade aqui. Quando a gente vai para uma prova do Enem, por exemplo, eu bato o olho, tem a prova de matemática, vocês devem até ter um pouquinho de ciúmes ou invejinha disso, porque são privilégios. 45 questões de matemática. Mas dentro de ciências da natureza, vocês se entreolham e falam, poxa, isso aqui é química, isso aqui é física, isso aqui é biologia. Existe essa interdisciplinaridade. Como é que acontece? Como é que vocês olham para isso? Mais, como é que o aluno é preparado para essa atividade, né, de entender de uma forma holística uma determinada matéria? Queria saber um pouquinho disso. Como é que funciona? Antes, a gente até conversou, né, Regis, a respeito de chuva ácida, transformações climáticas. Como é que funciona este mundo das ciências da natureza? Deixa eu começar com esse tópico que eu acho muito importante, que é assim. Nós nos chamamos COP. Então, para quem pensa que é uma sigla, Cristiano, Oscalina, o COP tem origem em colégio, prepara Enem. E eu falo isso todos os dias para os meus professores. Nunca reparou, não? Então,
A gente fala... Você está envolvido com a high school, você está tem outras coisas. Aí, assim, eu falo todo dia para os professores, eu falo, olha, nós carregamos na nossa marca, na nossa essência, o nome Enem. Claro que a gente é muito bom em Unirv, a gente tem primeiro lugar em Unieva, a gente aprova muito nas paulistas, mas a nossa essência é o Enem. E está todo mundo bebendo dessa fonte, né? A FUVEST agora claro, vai beber dessa fonte. Claro, é um processo que é tecnicamente sem volta, é um processo que veio para ficar, é o segundo maior exame seletivo do mundo. Eu vou traçar um paralelo que era a interdisciplinaridade que a UFG tentou implantar antes do Enem. A Elo, acho que ela não tinha muito vamos dizer, a visão muito voltada para a UFG, então às vezes para ela isso é novidade. A UFG falou assim, vamos inventar uma interdisciplinaridade, que era o seguinte, dentro de uma questão de história, você tinha que saber em que ano o minério de ferro passou a ser o produto majoritário da Inglaterra, e também você tinha que saber a segunda lei da termodinâmica, para dar uma única resposta. Ou seja, era uma interdisciplinaridade que era forçada. Não é que você tinha que saber a história para fazer a física ou vice-versa, é que você tinha que saber os dois fatores. E nem sempre eles se intercomunicavam. Uhum. Na matemática tem uma famosíssima... Eles chamam de transdisciplinaridade. Já passa por aqui, mas não une. Não une. Essa era a questão. Tinha uma questão famosíssima da matemática, da palavra, acho que era amor, e aí perguntava quantas palavras quantos anagramas eram verbos. Quer dizer, o professor de matemática tinha que saber um pouco de língua portuguesa, o professor de língua portuguesa, para resolver essa questão, ele tinha que saber permutação, combinação, arranjo. Quer dizer, é uma visão? A UFG fazia assim. O Enem ele tem outra roupagem, Cris. O Enem, dificilmente, ele tem uma questão que você precisa, ao mesmo tempo, saber física e saber biologia. Ou saber física e saber química. Com as humanas, então, a interdisciplinaridade é muito pouca, porque nós estamos reunidos numa só prova. Olha que interessante. O Enem oferece algumas questões, também não são todas, em que ela pode ser resolvida com a visão da química, ela pode ser resolvida com a visão da física ou da biologia. Só que ela não obriga, ela não faz uma depender da outra. E olha o tanto que isso é fantástico. Isso acaba mostrando para o aluno que o aprendizado ele é maior do que apenas você nominar de física, ou de química, ou de biologia. Então, aprendeu chuva ácida, essa questão pode vir na física, pode vir na química, pode vir na biologia. Aprendeu inversão térmica, pode ser que venha na química, falando dos gases, falando por que sobe, por que desce. Então, o aprendizado no Enem, ele é único. Lá nas humanas, da mesma sorte. Os professores às vezes falam, isso é sociologia. O outro fala, não, isso é história. Isso aqui é geografia. Não, isso é filosofia. Ou isso aqui é literatura. Não, isso é apenas interpretação. Então, o Enem traz uma roupagem diferente. Tanto é que existem questões que a gente fica decidindo. Na verdade, a gente empurra para o outro. Né? O Turco, essa aí é sua. Não é sua. Não é sua, resolve. Porque há essa possibilidade. Tem que contar, né? Se tiver muito para você, muito para uma, a gente pega umas outras. Então, você entendeu que não há uma separação, igual a UFG fazia antigamente. Você tinha que saber as duas. A Unesp faz muito também, mais parecido com o modelo da UFG, né? Que você tem que saber as duas disciplinas para conseguir resolver. O Enem não tem essa forçação de assunto, que a Elo até chamou de transdisciplinaridade, mas ele traz assuntos que podem ser resolvidos de diversas formas do conhecimento, que é, na verdade, o que eu mais acredito, sabe? Que você pode usar vários caminhos para chegar ao entendimento de um fenômeno. Eu explico para os alunos que numa prova, por exemplo, discursiva, você não precisa necessariamente fazer a equação matemática. Você não precisa necessariamente fazer a equação da física. Você pode explicar, usando toda a cientificidade para chegar ao resultado. Pode fazer uma redação, né? Pode, só tem duas coisas. Primeiro, o resultado tem que bater. Então, não é qualquer resultado que você chega, é aquele resultado esperado. Segundo, o método que você usa tem que ser científico. Ele tem que se comunicar com o mundo científico. Então, não pode ser bruxaria, não pode ser adivinhação, não pode ser premonição, não pode ser eu acho, não pode ser peguei da prova do meu colega. Então, tendo a cientificidade, conhecimento é conhecimento. Concorda, Turquinho? Eu concordo plenamente com o que ele está falando. E uma coisa que eu gosto demais do Enem é a atualidade. Isso. As provas do Enem são extremamente atuais. Extremamente atuais. O
o conteúdo que é colocado na prova de biologia e a elaboração da prova é perfeita, né? Muito melhor que muitas provas aí. É óbvio que as questões, né, elas, para poder ser elaboradas, se baseiam em questões anteriores, de anos anteriores, de outros vestibulares, se baseiam na testagem de questões, uma série de outros fatores aí. Né? Antigamente era só testagem, depois uma série de outros fatores. Mas três coisas que o Enem, o TRI, ele é importante, porque eu penso que o TRI ele é muito importante. Muita gente acha que o TRI surgiu com o Enem, na verdade não surgiu. Né? Ela foi criada em 1950. Só que aí foi adotado. Por que o TRI eu acho que é importante lá no Enem? Por que eu acho que é mais justo lá o TRI no Enem? Porque ele é discriminado, ele provoca uma discriminação. Como assim? O bom aluno ele vai ser favorecido, aquele aluno que tem uma coerência no que ele está colocando, ele vai ser favorecido. Né? Ele vê o nível de dificuldade, ele avalia o nível de dificuldade, porque nem todas as questões são difíceis, nem são fáceis. Entendeu? Então, tem uma distribuição legal do nível de dificuldade. Tem a fácil, tem a média, tem a difícil, para favorecer todos os envolvidos ali. E ele tem uma coisa que é importante, ele prevê chute. Né? Então, ele prevê o chute. Então, a teoria de resposta ao item, ele é importante por causa desses três fatores. Todo aquele sistema do Enem, ele visa isso. Ele visa favorecer o aluno que tem uma coerência, né? Ele avalia os níveis de dificuldade de cada questão, favorecendo a ampla maioria, né? E, principalmente, aquele aluno que foi lá só para chutar, tá? O Enem, ele vai jogar a pontuação dele para baixo. Quando eu falo discriminatório, é assim, o cara é bom pra caramba, muito bom. Ele acerta uma questão extremamente difícil. Qual que é a ideia? Que ele acerte uma questão o quê? Fácil. Sim. Entendeu? Sim. Agora, se aquele cara acertou uma questão muito difícil, mas não acerta a questão fácil, qual que é a tendência do Enem achar? Que ele chutou. Então a tendência é a nota dele baixar. Por isso que a gente fala, comece pelas questões mais fáceis. Isso, comece pelas questões. Porque, na verdade, é coerência. Às vezes é melhor acertar uma questão mais fácil, uma mediana, né? E não se preocupar tanto com as difíceis, porque se torna muito mais coerente a pontuação. E isso não entra na cabeça dos alunos, às vezes. Né? Isso é fundamental. Então, eu gosto muito. Leva um tempo. Né? Mas agora, em relação à biologia, as provas são... Eu adoro a prova do Enem. Eu fico ansioso para ver a prova do Enem. De verdade. Curioso. Né? Curioso, porque ela é extremamente atual e ela serve de referência para os outros vestibulares. Tem questões que a gente passa em sala de aula no COP, tá? Que são questões extremamente atuais. Você não vê em livro. Às vezes a gente coloca conteúdos, que eu sei que a gente coloca conteúdos atuais, que a gente está se atualizando, a gente está sempre se atualizando, principalmente na biologia, na química, na física. Na física nem tanto, mas biologia e na química. 1912. Mas na física, a gente sempre tem coisa atual. Sim. Entendeu? Então a gente está sempre se atualizando. Quando você vai ver, se depara com o Enem. Aí o aluno que fica só, não presta atenção no professor, o aluno que não valoriza a nossa aula, entendeu? Ele fica prejudicado, não é o nosso caso. Porque nós trazemos o aluno para a aula, a gente puxa ele para a sala de aula, então a gente puxa ele para o conteúdo e fala, olha, meu filho, é isso aqui cai, é atual, o Enem é atual. E existe o trabalho das competências e habilidades, que a gente pode abrir, inclusive, um podcast para falar só sobre isso. Né? Elô, você falou de estratégia de prova, né? Começar pelas mais fáceis. O que mais você falaria sobre isso? A gente está, infelizmente, caminhando para o final. Nem parece, né, Tuco? Que eu achei que nós íamos assim, ficar 2 horas. Eu falei, cara, será que eu vou ficar olhando para a cara do Estamos caminhando aqui para o final, por meu. incrível que pareça. Se deixasse, a gente ia até amanhã cedo, né, Regis? Emendava direto. É que a gente tem aula amanhã cedo. Só tem esse pequeno probleminha. Fala um pouquinho sobre estratégia de prova, para a gente poder já caminhar para o final, infelizmente. Depois a gente volta, vamos ter vários episódios pela frente. Né? Eu queria puxar um gancho de estratégia de prova. A dicção depois de 11 aulas. Meu pai. E mais 2 horas de podcast. E mais 2 horas de podcast. Eu acho que eu queria puxar um gancho também para preparação, né? Para o antes. O que antecede a estratégia que você vai usar no dia da prova. Eu acho que a preparação do aluno, claro que ela é constante, a gente sabe disso, né? Ela acontece durante o ano todo. E, querendo ou não, o estudo é um processo que exige que o aluno tenha uma certa motivação. Só que motivação acho que não é a palavra. Porque, assim, é que nem na academia. A gente tem que ir na academia. A gente vai na academia todo dia.
Só que tem dia que a gente acorda e a gente não quer ir na academia, mas a gente vai na academia. Porque tem que ir, tem que fazer. Então, às vezes, você não acorda motivado. Eu acho que os conteúdos que os alunos consomem hoje em dia na internet prega muito isso de, nossa, você precisa ser produtivo, você precisa estar motivado o tempo inteiro, você tem que acordar às 4 da manhã, correr uma maratona, e 4h03 você toma um café da manhã com 100 gramas de proteína e você estuda por 8 horas seguidas e vira um negócio muito pesado para eles, né? Vira uma energia muito pesada. E ninguém consegue ser motivado assim o tempo inteiro. Então, eu acho que, sim, você não precisa ser produtivo o tempo todo, você não precisa ser produtivo todos os dias, você não precisa estar sempre motivado e você não vai estar sempre motivado, às vezes você vai acordar mais cansado, às vezes você vai acordar sem vontade de estudar, e assim, faça o que for possível dentro das suas limitações naquele momento. Às vezes a gente não vai ter motivação, mas vai lá e faz o que dá para fazer, né? A beleza é a superação de um dia em que você não se sente preparado. Se nós estamos sempre preparados, qual é a graça de vencer esse despreparo? Bom, gente, é chegada a nossa hora, o professor também dorme, a gente dorme também, pode parecer que não, mas eu queria muito, bastante mesmo, agradecer a presença de vocês, agradecer a sua presença, Elô, suas contribuições, foi a muito nossa massa. Caçulinha, trazendo... Eu me sinto uma jovenzinha quando você fala nossa caçulinha, adoro. Trazendo as suas contribuições, as suas perspectivas, você que está de uma maneira muito conectada com os nossos alunos. Até a gente confunde você, às vezes, ali no recreio. É aluna, não é Elô, né? Vou com esse uniformezinho que é agradecer demais, Regis, a sua presença, aqui. Nós conversamos bastante para a gente poder chegar a uma pauta que a gente acabou fazendo daqui, não fazendo de lá, mostrando que a vida é este eterno aprendizado, a vida acontece ao andar. Obrigado demais, Regis, pela sua presença aqui. Obrigado demais pelo seu depoimento. Obrigado. Pela sua presença. Você viu que não tem nada de complicado aqui. Eu falei de coração. Eu falei de coração como Obrigado, pai. querido. Obrigado. Como pai. Mas você pode ter certeza que as cenas mais marcantes será você, nessa emoção toda, que a gente vai lembrar disso o resto da vida. Eu vou falar uma coisa. Eu sou muito grato, de verdade. Eu que agradeço estar aqui e poder estar falando isso para vocês. Eu falo isso para eles direto, mas para vocês eu não tinha falado. Que bom, a gente fica muito feliz. E muito obrigado, galera. Obrigado para quem estava ansioso. Outros grandes encontros aqui. 30 segundos para vocês também poderem falar alguma coisa bonita, porque tem que fechar com uma coisa bonita, né, Regis? Eu vou fechar, eu vou fazer coro ao que a Elô falou. Motivação, às vezes, não é tudo. Existem lá no pé do Monte Everest centenas de pessoas que estavam muito motivadas e que estão lá hoje, paradinhas. Motivação é só uma parte. Por que eu falo isso? Porque a gente convive na escola. E, Elô, as pessoas têm que aceitar o sofrimento, o fato de que é um processo. Educação é traumática, porque você escuta um não. A gente só estuda porque a gente escutou um não. Porque eu fui fazer uma questão de cálculo estequiométrico e errei. Isso é um não. Não, você não sabe, você não está preparado. Aí a pessoa tem que refazer o seu ego, tem que sentar, tem que aprender. Então, só para finalizar, se eu puder dar uma última dica, aceite. O mundo hoje ele é muito imediatista. A gente fica pensando assim, como é que eu posso ter uma fórmula mágica para aprender tal coisa? Não existe. Então, a primeira coisa é, aceite que você precisa passar por um processo de aprendizagem. Esse é o primeiro fato. Segundo, aí entra a gente. Vamos bolar uma estratégia? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o meu plano de estudos? Como é que eu vou estudar toda a tarde? Que é muito importante o que você falou, a preparação. E eu acho que cabe depois um podcast inteiro só com preparação para a prova, para o Enem, para vestibular, para tudo, porque a gente tem ainda muita coisa a acrescentar. E no mais, galera, o que eu quero dizer é isso. Você tem pessoas que gostam de você, que te amam, que estão aqui para te apoiar, e nós estamos juntos nesse trauma, que é não saber determinado assunto, que é não estar pronto para determinada fase da sua vida. A gente está aqui para isso, para fazer com que esse processo seja menos doloroso. É o nosso papel enquanto educador, enquanto professor. Obrigado, Regis. Quero muito agradecer, fiquei muito feliz de ter sido convidada para participar desse podcast, ao lado de grandes nomes da educação. Eu me senti honrada por estar aqui com o Regis Turco, com você, Cris. Muito obrigada pelo convite.
nossa, fiquei muito feliz. E o COP é minha casa, né? Não tem, eu acho que eu sou muito suspeita para falar. Foi o COP, foi onde eu comecei a minha vida depois que eu me formei, foi onde eu me desenvolvi, foi onde eu aprendi muitas coisas, onde eu conheci pessoas que hoje são as minhas inspirações, que estão aqui. Então, o COP significa muito para mim, é muito para mim. Então, fazer parte disso aqui, poder falar abertamente sobre tudo isso, sobre os nossos alunos, sobre o COP de forma geral e sobre o vestibular, que é o que a gente gosta de falar, né? É muito gratificante para mim. Obrigada, viu? É para nós uma honra te ouvir, tá? E essa vitalidade estar presente no COP todos os dias. Gente, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que nos assistem, não só alunos do COP, tem alunos do Brasil inteiro que vão poder beber dessa fonte e aprender conosco. Olha só a nossa responsabilidade. Obrigado, gente. Obrigado, COP. Obrigado, aluno COP. Obrigado, Goiânia. Obrigado, Brasil. Obrigado, mundo. Um abraço para vocês. Valeu. Obrigado, galera. Abraço.